Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá um ensinamento muito importante. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Essa é a comparação que ele faz. O que quer dizer? Então, para entender essa frase, esse ensinamento de Jesus, precisa ver qual é a nossa relação entre nós e Jesus, que é Deus. Então, primeiro tipo de relação, Deus nos criou. Então, Ele é o Criador, a fonte da qual a gente vem, nós somos as criaturas. Esse é um primeiro tipo de relação. Tudo termina aqui? Não. Tem um tipo de relação maior ainda. Então, o Filho de Deus desceu do céu, se fez nosso irmão, cujo nome é Jesus, então verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e se tornou o nosso mestre. Ele veio nos ensinar a conhecer o Pai, amar o Pai, veio nos dizer quem somos nós. Então, a relação se torna entre mestre e discípulo. Não é mais só Criador e criatura. Também as plantas são criaturas. Também um gatinho é criatura. Todos nós somos criaturas. Sim, mas só essa relação aqui? Não. Ele desceu do céu e veio ensinar a nós. Então a relação se tornou ainda maior. De mestre a discípulos. Todos somos discípulos de Jesus. Mas a relação para aí? Não. Tem uma outra relação mais perfeita ainda. Ele é o nosso Salvador. Então não veio só ensinar, mas nos salvar. Isto é, nos salvar de quê? Das trevas eternas, para poder um dia entrar na luz sem fim, que é o céu. Então o nosso Salvador. Então não só nos criou, não só nos ensina, mas também nos salva. Só que até agora não é ainda a relação que está no Evangelho de hoje, que é mais alta ainda. Então, qual é a relação que temos com Jesus? Mais alta ainda de ser criados, ser seus discípulos e ser salvados por Ele. Em todas essas três coisas, três tipos de relações, Ele é uma coisa e nós somos outra. Mas no Evangelho de hoje tem uma coisa muito mais alta. Qual é o último tipo de relação mais alta que tem? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Agora, digam-me vocês, especialmente aqui aqueles da catequese. Então, vamos ver, estamos já me olhando, melhoramos. Então, se vocês veem uma planta, qualquer planta, entre a videira e os ramos, não é a mesma planta? Se temos, vamos ver, uma árvore, um pé de laranja, entre o tronco e os ramos, tudo isso junto, não é uma só planta? Não é o pé de laranja? Tudo. Então, a mesma coisa está dizendo Jesus. Se Ele é a videira e nós somos ramos, quer dizer que somos uma coisa só com Jesus, uma só planta, um só ser vivente. Isso é enorme. Então, não é que simplesmente nos criou. Ele é a criatura, Ele é o Criador, eu sou a criatura. Não é só isso, tem separação ainda. Ele é o mestre, eu sou o discípulo. Uma coisa é a vida do mestre, outra coisa é a vida do discípulo. Ele me salvou. Imagina que tu tá te afogando no rio, alguém se joga para te salvar. Ok, te salvou, mas as duas vidas são diferentes, a vida tua da vida daquele que te salvou. Mas hoje, está dizendo uma coisa muito maior. A mesma vida que está na videira está nos ramos. A seiva que vem das raízes, passa na videira, chega a todos os ramos. É uma só vida, é um só ser vivente. Então, é muito mais que não só mestre e discípulo, salvador e salvado. A nossa vida é Jesus, e a vida de Jesus é em nós. Se vocês entendem isso, quem está ao teu lado, quem está ao outro lado, quem está sentado aí agora contigo, pertence a Jesus, é em Jesus e é uma coisa só com Jesus.
Quem faz tudo isso em nós? O santo batismo. Todos batizados se tornam corpo de Cristo. E qual vida está em Jesus em nós? O Espírito Santo, a vida de Deus, que é luz, que é graça, que é amor. Então, a vida de Jesus se torna a nossa vida. É como se o sangue que circula em Jesus, que é o Espírito Santo, circulasse em nós, a mesma idêntica vida. E se a nossa vida com Jesus é a mesma, estamos já como alma no céu com Jesus. Um dia entrará também o corpo na ressurreição final. Esse é o evangelho de hoje. Eu tentei explicar como sou capaz, mas vocês entendem que não é só dois que se falam, ou um que ensina o outro, ou eu que te salvo, mas nós dois que somos uma coisa só. Então, quando a gente recebe Jesus na comunhão, estamos recebendo aquilo que nós somos. E mais recebemos Jesus, mais a gente se torna Jesus, mais nos unimos a Jesus, mais o nosso coração, o Sagrado Coração de Jesus, que está aqui, vocês estão vendo, se torna um só coração. Se torna um só coração, a chama de amor que está no Sagrado Coração de Jesus entra no nosso coração, e é o Divino Espírito Santo. Então essa é a vida cristã, se tornar uma coisa só com Jesus. Para isso uma caminhada de toda a vida, sempre mais unida a Jesus, sempre mais uma coisa só com Ele, sempre mais cheio da vida que vem dEle, do amor que vem dEle, da alegria que vem dEle. Todos somos feitos pelo céu. Esse é o ensinamento do Evangelho de hoje. Esse é aquilo que vocês vão aprender sempre mais na catequese. Não vejam Jesus só como mestre, e é mestre. Não vejam Jesus só como o Salvador, e é o Salvador. Mas vejam Jesus como vivendo em vós, e vocês nele. Quando vocês falam com Jesus, Ele sempre vos escuta. Uma vez, uma santa, vou até dizer o seu nome, Santa Ângela da Foligno. Foligno é uma cidade da Itália, 1300. Santa Ângela da Foligno, ela falava com Deus, e ouvia Deus. Uma vez ela estava caminhando e falando com Deus. A um certo ponto parou, porque não ouvia respostas, e disse a Deus: mas Senhor, mas tu está me ouvindo? Porque não estava mais ouvindo respostas. Quando ela disse: Senhor, mas tu está me ouvindo? Logo ouvi uma resposta que disse: estou sempre em escuta das minhas criaturas, sempre. Então, quando você reza, Jesus sempre vos ouve, é sempre atento. Não é como nós que somos distraídos, quando recebemos a comunhão, no lugar de falar com Jesus, a gente fala com isso ou com aquilo, ou pensa que eu vou fazer depois, ou esconde o celular para olhar. Não é assim. Jesus fala conosco, nos ama, então nós vamos falar com Ele. Por isso é bom que quem faz a comunhão, feche os olhos, não olhe mais nada, e só fale com Jesus. Isso é muito importante. Imagine se vem uma pessoa na vossa casa, um amigo, né? Bate na porta, vocês abrem a porta de casa, como vocês abrem? Vem ele, você diz oi, depois dá as costas para ele, vocês vão, deixa o cara aí. Não é mal educação? Não é falta de amor? Então a gente faz isso com Jesus, quando recebemos na comunhão, a gente não fica dialogando com Ele, falando com Ele. A gente pensa já em outras coisas, deixa Jesus aí sozinho no meu coração. Não façam isso. Jesus é realmente um coração. Ele é sensível ao nosso amor. E é sensível ao nosso não amor. Por isso, é possível fazer sofrer o Senhor? Sim, é possível. Que não aconteça a nenhum de nós. Então, vou viver com alegria esse Evangelho. E Jesus continua dizendo: quem está em mim, ele dá fruto. Mas o que faz Deus Pai? O que é o fruto? Atenção, é crescer no amor, é crescer em obras boas, fatos reais, exatamente aquilo que está na segunda leitura. Filhinhos, não amemos só com palavras, mas com ações e de verdade. As primeiras duas linhas da segunda leitura de hoje. Não posso dizer só, por exemplo, se vocês dizem a papai e mamãe: pai, mãe, eu vos amo. Depois, desobedeço. Depois, não me escuto. Depois, para fazer os trabalhos, as tarefas, eles têm que dizer 1000 vezes: vai estudar, desliga o celular, vai fazer o teu dever. Que vale dizer eu vos amo e depois desobedeço em continuação? Tenho que dizer vos amo e obedeço. O obedecer demonstra que eu amo. Precisa demonstrar, colocar em prática. Se é só palavra, não serve.
Até deixa triste uma mãe, um pai, que vê só palavra no seu filho ou filha e não vê fatos. É nos fatos que se cresce, não só nas palavras. Então é muito importante usar palavras boas, mas fazer fatos reais. É a segunda leitura. Filhinhos, não amemos só com palavras, mas com ações e de verdade. Isso é o fruto. Então, eu estava dizendo que no Evangelho de hoje, nós que somos os ramos, devemos dar frutos, isso são boas. Mas o que acontece quando um jovem, um adulto, um idoso dá fruto? Evangelho de hoje, todo ramo que dá fruto, Deus o limpa, isto é, o poda, para que dê mais fruto ainda. O que quer dizer ser podado? Parece uma coisa não boa, mas é boa, porque as plantas de fruto, quando tu poda, elas dão mais fruto ainda. Assim é a nossa alma de Jesus. Todas as vezes que a gente vê um erro, nós devemos nos confessar, aproveitar que está o Padre. Ele está aí para isso, é até de graça. Ele está aí para isso. Confessa, diz os teus erros e pede a Jesus, na comunhão depois, que Ele te faça dar mais fruto ainda. Isso é ser podado, isto é, com a ajuda de Jesus, cortar fora da minha vida aquilo que não é bem, ou que não me deixa crescer, para crescer mais ainda e dar mais fruto. Então, Deus Pai, o que Ele faz? Ele poda. Às vezes a gente não gosta de ser podado, né? Mas dá fruto, tu vai crescer. Então, todo ramo que dá fruto, Ele, Deus Pai, o limpa, o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra, essa daqui, que eu vos falei. Depois Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa é a comunhão especialmente. Depois toda a vida unida com Jesus. Como o ramo não pode dar fruto sozinho, por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, produz muito fruto. Então, como vamos fazer para produzir muito fruto? Temos que desejar, temos que rezar, e temos que receber o perdão de Jesus na confissão, e depois o seu amor no sacramento da Eucaristia, que é Ele mesmo. Vocês estão se preparando pela primeira comunhão, e os outros estão se preparando pela crisma, não é? Então, todos vocês estão caminhando para ser sempre mais de Jesus. Toda a nossa comunidade vai rezar por vocês, porque queremos ver vocês crescendo, alegres em casa, cheios de amor, capazes de servir, e alegres na escola, alegres na comunidade, alegres em fazer os vossos deveres. Quem faz o seu dever, está alegrando a Deus Pai. Quem não faz o seu dever, ele não está alegrando a Deus Pai. Então vamos alegrar os nossos pais da terra e o nosso papaizinho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.